Na verdade, porque que pena, perdi o eu não estava gravando, a Sandra falando, que pena, mas está tudo guardado dentro do coração. Eh, o quanto é difícil também continuar no mesmo lugar depois que a gente toma consciência de tudo, né. Eu falo que dói mudar, mas dói muito mais continuar sendo aquela pessoa que a gente era antes de conhecer tudo isso, né. Porque inicialmente a gente acha que está fazendo tudo certo. Talvez a gente tenha, assim, uma impressão de que aquilo ali está meio estranho, né, que aquilo ali soa como alguma coisa que não vibra dentro de nós. Então a gente acaba vendo que é muito automático, parece uma coisa que a gente está repetindo, e é uma coisa que estamos repetindo, e a gente começa a ficar frustrado mesmo, e sente essa sensação de culpa, que é uma coisa que tão nos leva para baixo, assim, nos deixa tão pesado, né. A culpa faz a gente se sentir numa situação quase de inércia, né, não de inércia, mas de impotência. A gente tenta mudar e não consegue, a gente tenta fazer diferente e não consegue. Então hoje nós vamos falar sobre tudo isso, a gente vai falar como começar, né, como que a gente pode fazer diferente, depois de ter tomado toda essa consciência. Porque depois que a gente toma consciência de tudo que a gente está fazendo, não dá para continuar fazendo aquilo, porque a gente sabe que está machucando os nossos filhos. E está nos machucando também porque não não é a nossa essência, não é o que a gente quer, não é da natureza humana, né, não é da natureza humana ser violento com o outro. A natureza humana é amorosa. E quando a gente entende que se a gente está dando amor, 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 a consequência só pode ser o amor. Isso é uma mensagem universal, né. Se eu só pratico amor, se eu só escuto com amor, se eu só olho com amor, só faço com amor, não tem outra, né. Eu quero que a gente saia um pouco, já começando, né, que a gente saia um pouco desse lugar das expectativas sobre os nossos filhos. Porque às vezes a gente começa como, a gente começa nesses caminhos, né, disciplina positiva, parentalidade consciente, com expectativas da colheita, né. Eu estou aqui plantando e eu tenho expectativas de que um dia isso vai retornar. Gente, primeira coisa, eu quero trazer vocês para um outro lugar, não de expectativas de bons comportamentos, mas expectativas de um bom relacionamento com os filhos. Pensar que esses nossos filhos, né, crianças, adolescentes, eles precisam de nós, eles necessitam de nós. Eles não têm escolha, né. Eles precisam do nosso amor e do nosso amparo. Então, a gente como ser maduro, como uma mãe madura, que toma posse de todo esse conhecimento, e eu vou falar que não é fácil chegar ali, porque se a gente for analisar, a gente ainda está num nível de imaturidade, porque até quando a gente vai educar os filhos, a gente usa estratégias, ferramentas, para que essa criança corresponda às minhas expectativas. Eu aplico ferramentas, estratégias para colher alguma coisa. Então eu quero colher cooperação, eu quero colher, obediência, né. Então o que que eu estou fazendo? Eu estou com ferramentas tentando manipular aquele ser humano que na verdade já veio com um potencial gigantesco de simplesmente amar, ser empático. A natureza humana, ela é amorosa, ela é empática. E se a gente parte desse princípio, a gente começa a entender que quando os nossos filhos nascem, temos mais a aprender do que a ensinar. Na verdade, a nossa função é muito mais de estar ali amparando, permitindo que eles mostrem todo o amor que vieram, amparando
em alguns lugares, protegendo, né, protegendo do perigo mesmo, protegendo do que, por exemplo, um descontrole emocional, ou uma birra, que é uma explosão emocional, pode causar, porque ele pode se jogar no chão, bater a cabeça, ele pode bater num coleguinha, ele pode morder um coleguinha, e eu estou ali para proteger, o adulto está ali para proteger, então o adulto tem muito mais essa função de proteção do que de controle, muito mais de amparo do que de retalho. Só que é tão difícil para a gente entender isso, porque a gente não teve isso. Então, é muito difícil dar aquilo que a gente não teve. Então, o meu exercício hoje para vocês é como que eu vou começar nessa história toda, sendo que eu não tenho isso para dar. Eu não sei como fazer, eu já tentei e parece que não dá certo, eu não tenho paciência, eu estou exausta, eu estou esgotada, eu não dou conta, tá difícil para mim, tem um monte de pessoas falando ao contrário e eu não consigo me empoderar para falar o que eu penso. Eu vou sempre seguindo o que o outro fala, né? E naquela nossa postura de obediência, né? Eu obedeço o que os outros falam, obedeço o que o médico fala, eu obedeço o que o psicólogo fala, eu obedeço o que o meu pai fala, minha mãe fala, mas eu não sou dona da minha própria vida. Eu não sei dizer que agora sou eu que tomo conta aqui dessa família que veio de mim. E aí eu me empodero de conhecimento também para falar, não, isso eu não vou fazer. Né? Ah, grita e bate que dá certo, ele vai obedecer e ter medo de você. Tudo que a gente for fazer com os nossos filhos para educar, a gente tem que sempre questionar. O que eu estou fazendo está criando pontes ou está criando muros? O que eu faço hoje na educação do meu filho me liga ao coração dele, coração com coração, ou faz uma barreira do meu coração com o coração dele. Porque o que eu quero passar de mensagem para vocês, que hoje é o que eu mais estudo, é sobre comportamento humano e a natureza infantil, porque a gente está tão desconectado dessa natureza infantil, porque a gente não lembra da nossa infância. O que a gente é hoje é resultado principalmente da nossa gestação e primeiros 3 anos de vida. Então, como eu reajo hoje está relacionado ao momento que eu estive dentro do útero da minha mãe, os primeiros 3 anos de vida. Esse é o meu campo emocional, esse é meu mundo emocional. Eu não lembro, né? Eu sei uma história que ela me conta, uma história que meu pai me conta, uma história que fulano me conta, mas eu não tenho realmente aquela vivência das sensações que realmente tive, né? Se fui acolhida ou não, se me pegaram no berço ou me deixaram chorando, eu tenho ideia, me contaram. Mas o que eu senti lá no berço, quando ninguém ia me atender, eu preciso ir tentando buscar com a vivência com os meus filhos. Porque a gente já tem isso muito claro hoje na ciência e na neurociência, que a gente está aqui repetindo histórias. Minha mãe repete a história da mãe dela, que repetiu a história da mãe dela, eu repetindo a história da minha mãe, repetindo histórias. Até que uma dessas mulheres ou desses homens aí parem, pensem e comecem a ter consciência. E comecem a transformar. Porque o que está geneticamente gravado em mim é aquilo que eu vivi lá. Então, eu sei fazer o que minha mãe fazia muito bem. Mas fazer o que minha mãe não fazia dói em mim. Dói em mim deixar essa história para trás. Porque eu não conheço outra história, eu estou tendo que escrever uma nova história. E principalmente escrever uma nova história para todas as minhas próximas gerações. E nunca é tarde para escrever uma nova história.
Por isso que eu falo que a culpa, ela só existe quando a gente tem opção. Eu não me sentia culpada quando eu era toda dona da razão, lá, violentando os meus filhos, fisicamente e emocionalmente. Pelo contrário, eu achava absurdo a mãe que não fazia aquilo que eu fazia. E eu tinha completa certeza que eu era uma excelente mãe e uma excelente pediatra quando eu orientava isso no consultório. E tomar consciência me doeu absurdo, me dói até hoje. Hoje, numa das consultas que eu tive, eu me emocionei de novo. Porque eu olhei para a criança que estava dentro do meu consultório e vi os pais fazendo aquilo que hoje eu falo, tratando aquela criança com amor, com consciência, com respeito, e me vem na cabeça, por que eu não sabia disso antes? Por que eu não estudei antes? Por que eu precisei de ter passado por tudo e chegado até aqui? Só que eu honro a minha história. E eu quero isso de vocês, que vocês honrem a história de vocês. Porque vocês podiam estar agora assistindo uma série, ouvindo uma música e fingindo que não é com vocês. Mas dói muito mais estar aqui. Dói muito mais estar aqui. Porque aí, quando vocês estão aqui, vocês estão me ouvindo, reconhecendo os erros, sabendo que tem uma outra opção e tendo que partir para a ação. Então, o que eu mais desejo é que vocês, a partir de agora, contem comigo e contem com uma rede de apoio. Porque a gente vai encontrar lá fora um monte de gente falando para a gente fazer diferente. Muitas pessoas fazendo diferente. Só que o movimento hoje, gente, da educação respeitosa, ele está aumentando a cada dia. Então, a gente não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Antes a gente era um ET, hoje a gente não é mais. E mais, quando a gente muda, as pessoas percebem. Eu não preciso ficar falando aos quatro ventos quem eu sou, como eu trato os meus filhos. Não, eu só preciso ser. Só preciso ser amorosa com o outro, gentil com o outro, amorosa com meu marido na frente do outro, atrás do outro também. Então, ser amorosa com os meus filhos, ser amorosa com os meus amigos, ser amorosa com as pessoas que passam por mim, praticar a gentileza com as pessoas que passam por mim, e aí as pessoas vão ficar interessadas em mim. Nossa, ela é diferente, o que ela está fazendo? O que ela faz? Porque quando eu estou insegura daquilo que eu estou fazendo, né, e eu sinto isso de muitas mães, a insegurança, como se o autoritarismo desse certo, a insegurança de que, nossa, o que vai ser desse menino se eu não bater, se eu não gritar? Eu sei o que vai ser muito certo se eu bater e se eu gritar, né? A ciência hoje mostra com muita clareza, e a ciência também mostra com muita clareza o que o amor faz no cérebro, né? É o livro que eu estou lendo agora, relendo, porque o amor é importante, da Suguerra. Esse livro vale super a pena, ele é um livro que você não precisa ler ele em sequência, você pode ir pegando as partes assim, porque ele fala do mal do cortisol e da adrenalina no cérebro de uma criança. A criança que é deixada chorando, a criança que é ignorada, a criança que apanha, a criança que tem uma distância emocional dos pais, que não tem com quem contar, a criança que está sempre sozinha, que não tem suas necessidades básicas atendidas. O cortisol e a adrenalina fazem esse cérebro não evoluir. Então, ela não aprende, ela tem problemas comportamentais, ela pode ter depressão, ela pode ter comportamentos autolesivos na adolescência, ela pode ter depressão. Então, hoje a gente tem a ciência
deixando isso muito claro para a gente. A gente não precisa mais se basear em nada. A gente tem a ciência como nossa aliada. Não acho que para mim é o mais importante. É importante porque quando eu digo, me dá um respaldo, assim. Eu tenho um respaldo científico, né? Quando eu vou falar com um colega que é pediatra sobre o que eu falo, eu tenho um respaldo científico. Eu tenho estudo, eu tenho trabalhos, eu tenho pessoas empenhadas em levar para as universidades isso aqui que eu estou falando hoje. Mas para mim o mais importante é que vocês sintam a potência disso, de olhar com amor para os filhos, de ouvir com amor os filhos, de tratar com amor os filhos. Né? Então, e eu quero dizer para vocês, a minha mensagem principal hoje, para quem está começando principalmente, é uma coisa de cada vez, sem expectativas. Decida o que você quer fazer hoje melhor. Às vezes o que você quer fazer hoje é não gritar com o seu filho. Escreva sobre isso. Essa semana eu não vou gritar com ele. E eu quero ver o que isso vai ser para mim, não para ele. A expectativa tem que ser em relação a você, como um ser humano melhor, cumprindo sua missão aqui. Porque sua missão aqui é dar amor, não violência. Então, se você consegue uma semana não gritar, na outra semana não bater, e na outra semana acolher, e na outra semana contar para os seus filhos sobre a sua verdade emocional, e na outra semana atender mais necessidades, pode ser que um dia ou outro você não dê conta. Que a exaustão bata, que esteja difícil, porque eu sou uma criança ferida. Quando meu marido não atende às minhas necessidades, não colabora atendendo às minhas necessidades, que hoje são claras, porque eu digo sobre isso, porque a gente também não se permite dizer. Olha, eu preciso de um cafuné de vez em quando. Eu preciso de um carinho de vez em quando. Eu preciso que você me pergunte como foi meu dia. E quando eu assumo, né, com maturidade emocional, porque a gente acha que quando eu estou fazendo isso, eu estou sendo meio criança. É o contrário. Eu estou sendo meio criança, totalmente criança ferida, quando eu não peço para ele aquilo que eu preciso, ele não tem obrigação de me dar, mas eu posso pedir. Quando eu peço com muita humildade, né, sabendo que eu tenho aquele vazio emocional, eu estou dando a oportunidade para ele de querer me atender ou não, e eu estou sendo, e essa humildade me leva à maturidade. Eu estou sendo responsável. Pode ser que ele não me atenda, então eu vou me atender, mas eu não vou esperar que meu filho atenda. Essa coisa de esperar, como que eu faço para o meu filho me obedecer? Como que eu faço para o meu filho, doutor? Ah, não, está parecendo que esse negócio nunca vai dar certo. Quando eu penso que não dá certo, é porque eu não estou indo para o caminho, gente, certo. Eu falo de novo, não tem como o amor dar errado. O amor não dá errado nunca. Então, se o que eu estou fazendo não está dando certo, é porque eu não estou fazendo direito. E não fazendo direito não é o fazer. É porque eu estou fazendo com expectativas e querendo manipular. Ainda no controle. Os nossos filhos precisam de contato emocional e físico. Eles não precisam de controle. Às vezes aparecem umas perguntas assim para mim, como que eu vou amparar sem controlar? Amparar é estar ali, ao lado, atrás, na frente, de olho, o tempo todo ali, sabendo que está indo, mas deixando ele ir, deixando ele viver em cada etapa, em cada fase. É difícil demais. É sobrenatural. Mas o que a gente está vivendo aqui é sobrenatural. O que a gente está se propondo a fazer é sobrenatural.
Porque enquanto a gente está aqui, ó, 51 mulheres falando sobre isso, tem muitas que não querem ouvir sobre isso, porque dói. E dói na gente também, né? Só que dói em mim, dói em vocês, mas vocês querem estar aqui. Dói, mas eu quero estar aqui, porque dói mais é não mudar. Dói mais é continuar fazendo o que eu estava fazendo. Dói em mim quando eu grito no meu filho. Dói em mim, né? Dói em mim quando eu não olho para ele. Dói em mim quando eu não consigo brincar com ele. Então, quando a gente toma consciência de tudo isso, a gente abre um clarão, assim. Um clarão de responsabilidade, sim, porque quando a gente pega a culpa que está nas costas e coloca na mão, ela vira responsabilidade. Culpa é uma coisa de vítima. Eu me vitimizo. Se eu aceito essa culpa nas minhas costas, eu me torno vítima da minha própria vida. Se eu tenho culpa, eu tenho escolha. Então, eu já conheço outra possibilidade. Porque você acha que a mãe... Vamos pensar junto comigo. Vocês acham que a mãe que trabalha de 6 da manhã, pega um ônibus, sai de casa 4:30 da manhã, sai às 5, deixa os filhos com o filho mais velho ou com o vizinho, trabalha o dia inteiro, porque precisa colocar um pão ali para aquela família, para ela não morrer de fome. Você acha que ela tem culpa de não brincar com os filhos? Ela não tem escolha. O instinto de sobrevivência, ele fala mais alto que o instinto materno. Então, eu preciso colocar o pão na mesa. Eu preciso alimentar essas crianças. Porque eu não vou deixar meu filho chorar de fome. Então, eu preciso ir trabalhar, não tenho escolha. Então, não tenho culpa. Mas se eu tenho escolha, eu tenho culpa. Que é quando a minha filha vem, mãe, vamos brincar comigo? Nossa, filha, eu tenho que estudar, que eu vou dar uma aula hoje 8:30 para um monte de gente. Mãe, só um pouquinho. Filha, eu acho que não vai dar. Ah, não, vamos. Vamos lá, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Não posso ficar lá pensando, ai, meu Deus, tenho que me entregar. Porque a criança precisa de presença física, mas ela precisa de presença emocional. Então, tem gente que fala, nossa, mas eu fico 24 horas com ele e continua sendo do mesmo jeito. Mas quantos minutos você esteve ali? Quantos segundos você esteve ali? E vocês entendem que tudo isso passa também por uma oportunidade, porque a maternidade é uma oportunidade de cura. Eu considero a única. Bom, eu considero a maternidade, isso é muito forte, a única oportunidade de cura que o ser humano tem. Então, somos privilegiadas, né? A maternidade e a paternidade também. A maternidade mais porque eu considero visceral. É visceral, é biológico, né? Ficou aqui dentro de mim. A gente fala de fusão emocional e a gente pensa na mulher, né? A Laura fala uma coisa que me chama muita atenção, porque eu tenho essa vivência no consultório muito forte, de como ela desenvolveu aí a tese dela da fusão emocional. Porque as mães chegavam, né, as puérperas, aquelas mães de pós-parto imediato, iam consultar com ela, né, por causa de toda a bibliografia dela e tudo mais, com aqueles bebês chorando, 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 né, que aí o médico ocidental vai falar é uma cólica, é um refluxo, e vou medicar e tudo mais, e pronto. E aí ela começou a perceber que quando ela pegava e falava com a mãe, às vezes pegava a criança, deixava no colo do pai ou alguma coisa, ou então a criança no colo da mãe mesmo, mas perguntava para a mãe, mas e aí, como é que você está? Me fala como você está se sentindo. E quando essa mãe começava a dizer como estava se sentindo, o bebê parava de chorar. Gente, isso acontece absurdo no consultório. Absurdo. Porque aquele bebê estava querendo manifestar o desconforto daquela mãe e a mãe reprimindo, né? Eu não posso
Não posso me sentir péssima, não posso me sentir infeliz. Sempre sonhei em ter um bebê. Quem já não pensou isso? Quem sou eu para ficar triste e chorar num pós-parto? Se eu tenho um filho aqui que eu sempre sonhei, saudável, eu não sou digna de chorar. Eu não sou digna de colocar toda a minha dor para fora, porque quando a gente está no pós-parto, é uma coisa avassaladora. Né? E aí eu não me sinto, nem posso falar, eu nem posso pedir ajuda, eu tenho que dar conta de tudo. E aí aquilo ali está me matando, eu não estou mostrando, mas meu bebê mostra. Meu bebê mostra. E aí quando eu posso falar sobre aquilo, meu bebê relaxa. Alguém escuta a minha mãe. Alguém está ouvindo a minha mãe. Minha mãe está podendo falar sobre o estado emocional dela. A fusão emocional é aquela que a gente fala que a mãe e o bebê, a mãe e o filho estão dentro de uma mesma banheira. Então, se a água está morninha para os dois. Se está angustiante para mim aqui, está angustiante para ele também. Ele sente o que eu sinto. E eu estando conectada comigo, porque na verdade para mim é tão difícil vivenciar aquilo, porque eu não tenho essa experiência, eu fico querendo sair dessa banheira toda hora. Mas esse bebê está lá, e ele precisa de mim para respirar. E eu busco oxigênio e ponho ele para respirar. Porque se eu saio desse mundo emocional, se eu saio dessa fusão emocional, seja em qualquer tempo dessa criança, essa criança morre afogada. Que ela sente tudo o que eu sinto, mas eu não estou ali sentindo o que ela sente. Então ela chora de fome, eu acho que é calor. Ela chora de frio, eu acho que é fome. Ela chora, eu acho que é manha. Não, ela chora, eu acho que tem espinho no berço. E aí eu deixo ela chorar. E eu deixo essa criança me chamar. É manha. Até essa criança entender, e ela para, né, gente? Os estudos mostram que, dependendo da criança, ela para em 24 horas e nunca mais chora, e realmente dorme a noite toda, outras em 48 horas, outras em 3 dias. Dependendo aí da autoestima, né, da vontade, da conexão que essa criança está com ela mesma, né? De qual é a capacidade de reivindicar das minhas necessidades. Eu tenho fome, eu vou gritar até alguém me atender. Porque o humano foi feito para ficar grudadinho, é a natureza humana. A gente foi feito para ficar pertinho da nossa mãe. Porque se eu estou longe da minha mãe, eu estou ali o tempo inteiro me sentindo ameaçado. Isso é de sempre. A minha sensação quando eu estou longe da minha mãe, sem estar corpo no corpo, é medo. Medo do predador. Então, se eu começo a sentir que eu não estou ouvindo a voz dela, não estou sentindo o cheiro dela, não estou sentindo o toque dela, a pele dela, eu choro. Pode ser fome, sim, mas é principalmente contato. Contato emocional e físico. O bebê humano, ele só é alguém com a mãe. O bebê humano só se manifesta com a mãe, porque ele está com confusão emocional com essa mãe. Nossa, gente, me deu uma tonteira aqui agora. É muito... A gente fica às vezes pensando assim, nossa, mas não é muito doido isso? Não, não é muito doido. É, na verdade, o que acontece também no reino animal, né? E a gente tem lá os chimpanzézinhos que tem 99, alguma coisa por cento. Janaína, professora de biologia, vai estudar para mim quantos por cento do DNA do chimpanzé é igual do humano, tá? É uma questão meio complexa, mas a gente fala assim, acima de 90% já fica bom. Mas eu sei que é acima de 99. Você sabe que com as plantas é 15, a gente tem com as plantas 15% de semelhança.
Olha que doideira, né? Mas com chimpanzé, por isso que tantos estudos em neurociências são com chimpanzés. É lógico, eu não vou, lógico que a gente evoluiu, né? A gente está além aí do chimpanzé, mas essa natureza de cuidado, você sabe que a mãe chimpanzé, ela fica com o filhotinho até 4 anos, grudadinha nele, assim. Ela, grudadinha no sentido assim, ela dá autonomia para ele, mas está sempre de olho. Que é mais ou menos o que acontece com a gente. E o que a gente fala também na neurociências é que a gente precisa ficar mais cuidadoso com a criança até 4 anos, porque ela ainda não está se expressando como deveria, né? Como, assim, ela não fala assim, eu não gosto de brócolis, não me dá brócolis que eu detesto, tá? Não, vai comer. Brócolis faz bem, enfia a goela abaixo. Não, eu faço brócolis com molho branco, brócolis com molho vermelho, brócolis frito na chapa, brócolis cru. Vai comer brócolis, é super importante. A gente nunca pensa, eu posso trocar o brócolis por uma couve, posso trocar o brócolis por uma chicória, posso trocar o brócolis. Não, tem que comer, né? Então a gente começa nessa coisa do controle, porque eu só consigo me controlar quando eu controlo o outro. Então, eu só consigo me controlar e não gritar e não bater quando eu estou controlando bem o meu filho. Se o meu filho começa a pular, correr, falar alto, eu perco o meu controle. E por que isso? Por que que eu perco o meu controle quando o meu filho está descontrolado? Porque eu sinto, quando eu viro adulto, que eu preciso controlar o outro, eu preciso fazer o que fizeram comigo. Fizeram comigo, então eu não tive que engolir o choro. Menina bonita não sente raiva, eu não tive que engolir a raiva. Então, o que eu sei no automático é fazer a mesma coisa. Então, quando eu me sinto invadida por outra criança, porque eu ainda estou no meu mundo infantil, eu estou no meu mundo infantil na minha posição de adulto. O meu mundo emocional é infantil, eu preciso de amor, eu preciso de olhar, eu preciso disso, eu preciso que meu filho me ame. A gente até faz tudo pelo filho só para o filho nos amar. Porque a gente acha que os nossos filhos têm que nos amar de qualquer forma. E a gente pode sair desse lugar aí, porque, nossa, na verdade, o único amor que a gente tem certo na vida é dos filhos por nós, viu, gente? Só que a gente não pode achar que isso pode durar, vai durar para sempre se a gente não investir nesse relacionamento. Porque uma criança, um bebê, uma criança, um adolescente, o adolescente lá no início, porque depois tem um renascimento e vai depender, amam os pais incondicionalmente. A gente tem provas muito claras disso. Eu deixo de me amar, mas eu não paro de amar os meus pais. O que os meus pais fazem comigo, eu percebo como prova de amor. Então, se eles me batem, se eles gritam comigo, isso é amor. Eles só fazem isso porque eles me amam. Algumas crianças não estão nesse lugar de enxergar como amor. Essas crianças são crianças muito especiais, que são aí diagnosticadas com um monte de coisa, né? São aquelas crianças que estão vendo que às vezes está tão difícil aqui que eu preciso sair um pouco desse lugar para aguentar o tranco, porque está difícil, né? Não estou falando que não existem os diagnósticos. Eu só acho que a gente precisa sempre pensar de onde vem esse diagnóstico, por que vem esse diagnóstico e o que eu posso fazer diante desse diagnóstico com todo o conhecimento que eu tenho para não medicalizar de cara. Não anestesiar essa criança e tirar ela do que ela... Por que eu não posso observar? Por que eu não posso entender que ela está querendo me comunicar? Porque quando eu penso em olhar para uma criança e pensar que ela está me comunicando, eu estou me colocando abaixo daquela criança, como aprendiz da criança. E todas nós devíamos fazer isso. A gente
Se a gente fosse aprendiz das crianças, a gente errava muito menos. A gente é dona da razão e acha que a gente é que está ensinando o tempo todo. E esse exercício é difícil, porque, poxa, eu a vida inteira aguentei ser oprimida, aguentei opressão, e gente gritando comigo, e uma família difícil, e aguentei, agora está na minha vez, ou. E aí, quando chega a minha vez, eu tenho que voltar para aquele lugar e ficar só. Aí a gente esquece que é muito mais nobre e muito mais maduro observar, pegar os erros e transformar. E aí é o que eu estou falando, de que às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar. Um dia eu vou conseguir fazer, no outro dia eu não vou conseguir. Mas me respondam aí. Se vocês estivessem no lugar do filho de vocês, vocês iam querer uma mãe totalmente nem querendo saber de nada, totalmente desconectada dela mesma e de você? Ou você ia querer uma mãe que está ali, ó, brigando, que valida o seu sentimento, que valida a sua necessidade, que fala, filho, você quer brincar com a mamãe e você está certo de querer brincar com a mamãe. Porque toda criança tem essa necessidade, isso é muito importante. A mamãe não está conseguindo te dar isso agora, mas você está certo, eu que estou errada. E eu estou lutando e eu vou conseguir te dar. Agora a mamãe vai fazer isso, mas eu vou estar pensando nisso o tempo todo e cada dia eu vou melhorar. E é um passo de cada vez. É brincar um pouquinho hoje, 1 minuto. Nossa, hoje eu consegui 1 minuto. E aí pensar, eu estou mudando toda a história da minha família. Eu estou mudando a história dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, dos meus tataranetos. E os meus bisnetos não vão nem precisar pensar nisso. Por quê? Porque um dia eu resolvi sentir a dor. Por eles. Por mim também. Mas por eles. Porque para mim estava muito chato ser só mais uma que ia passar pelo mundo repetindo história. Para mim estava muito chato ficar nessa posição de coitadinha, vítima da minha própria ação, vítima da minha própria ignorância. Ignorância no sentido de não ir em busca de conhecimento. Porque eu estou junto com vocês, gente. Eu, todos os dias, eu penso no que eu podia ter feito de diferente. Todos os dias da minha vida. Todas as vezes que os meus filhos, às vezes, não querem um beijo meu. Hoje isso acontece menos. Porque eu fui muito insistente. Tem gente que fala assim, você se humilhou. Não, eu não me humilhei. Eu fui em busca do tempo perdido. Eu fui em busca da conexão perdida, da intimidade perdida. Aí se eu falar com vocês, hoje é 100%, não é. Não é. Nunca vai ser. Nunca vai ser, porque eu já tenho um filho de 20 anos. Então, eu consigo muita coisa com o meu de 20 anos, mas ele não perdeu alguma coisa ali. Tem uma coisa que a gente conversa muito, que é sobre os filhos dele. Como vai ser com os filhos dele? Porque eu sei que tudo que eu fiz a partir de que ele tinha 14 anos, né, que foi quando virou minha chave, o mais velho 14, 12 anos, quando eu virei essa chavinha e só fui atrás e tentei e fui, errei muitas vezes de novo e errei muitas vezes de novo, vocês vão ver, vocês vão errar muitas vezes. Mas aí eu vou lá, eu tenho consciência do meu erro.
e eu peço desculpa, e eu valido, e eu entendo que bateu a porta. Eu não acho que quando ele bate a porta é uma, ai, que ofensa a mim. Não, eu já bati porta também. Hoje eu não bato mais, mas é um descontrole. Antes, quando eu ficava descontrolada, às vezes eu batia a porta. Quando eu chegava em casa do trabalho exausto, os dois estavam brigando, se pegando, eu ia para o meu quarto, batia a porta. Aí eles assustavam com a porta batendo, acho que eles paravam. E aí, esse foi o meu caminhar. Minha primeira coisa, você sabe, a maioria que está me seguindo há mais tempo, sabe que a primeira coisa que eu fiz foi prometer para mim mesma parar de gritar. Eu precisava honrar aquela palavra, assim. E não foi com eles, eu não prometi para eles de cara. Primeiro eu prometi para mim mesma, depois eu prometi para eles. Que eu achava que prometendo para eles era um reforço para mim. E eu permiti, não, eu pedi ajuda para eles, assim, quando eu gritar, vocês vão falar comigo que não é respeitoso. Eu já tinha parado de bater há muito tempo. Eu bati poucas vezes, vou ser sincera, isso já foi uma cura para mim. Agora, o gritar, para mim, era automático, porque eu vim, né, de um ambiente muito assim. Então, para mim, aquilo ali era completamente normal. Completamente normal. E ninguém me falava nada, tipo assim, para de gritar, né? Os meus meninos achavam normal também. Meu marido não ligava para eu gritando, porque talvez tenha vindo também de um ambiente assim. É normal para muitos de nós, né? A gente está aqui e vocês começam a se questionar, porque vocês começam a falar assim, nossa, tudo eu tenho que pedir gritando? Mesmo gritando, ele não faz o que eu estou pedindo? Aí a gente procura para quê? Porque a gente tem expectativa de que esse menino tem que ser bem criado, senão as pessoas vão falar que esse forma de educar aí não dá certo. Nossa, as pessoas vão falar comigo que não estou sabendo educar. Aí que está o segredo das coisas. É se empoderar para entender que, na verdade, você está fazendo aquilo que o seu coração manda. E o seu coração está conectado com a sua razão. E você tem conhecimento bastante de estar fazendo aquilo, plantando. Você está plantando amor para colher amor. Só. Se você vai, eu vou colher amor por mim? O que eu posso esperar dando amor para o meu filho? Eu vou falar com você sinceramente o que eu quero. Que ele seja amoroso com as pessoas. Que ele seja amoroso com os filhos dele. Eu tenho mais pânico de pensar no meu filho não dando amor para os filhos dele do que não dando amor para mim. Porque essa é a ordem natural. Eu dou amor para os meus filhos dão amor para os filhos dele. Essa é a ordem natural. E aí, quando a gente dá amor, o ser humano que recebe amor, ele devolve amor. Não tem outra. É isso. Assim, o recado que eu tenho para deixar para vocês é: não desistam nunca. Não desistam nunca. Eu lembro uma vez que acho que eu já contei isso, não na comunidade, né? Mas eu já contei algumas vezes, que muitas vezes eu me pegava me sentindo vazia. Eu não sabia por que eu estava ali, sabe, no mundo. E eu ficava procurando alguma coisa para fazer pelo outro, para preencher a minha vida. Tipo assim, eu precisava fazer alguma coisa por alguém, porque eu já me sentia muito sortuda de ter tudo que eu tinha. Então, eu me sentia uma devedora. Eu me sentia sempre uma devedora. Devedora das coisas que eu tinha, me sentia privilegiada. Porque eu estava também tão afastada de mim, né? Então, eu lembro uma vez que eu pedi, independente de religião, gente, eu estava na varanda da minha casa antiga e falei assim, Deus, me dá uma luz. Preciso saber o que eu vim fazer nesse mundo, porque
Eu preciso ter alguma função aqui nesse mundo. E mal, eu não... E o pior, eu não entendi a função de ser mãe como uma função. Eu não entendia também ser pediatra uma função. Porque eu achava que eu precisava de fazer o bem para alguém. Mesmo não fazendo bem para mim, nem para os meus filhos que estavam dentro da minha casa. Entre aspas. Eu ficava naquele vazio, naquela angústia, procurando por alguma coisa que eu não sabia o que que era. É doido isso, né? Eu ficava pensando que estava faltando alguma coisa. E estava. Né? Estava faltando amor por mim mesma, estava faltando amor por quem estava ali precisando de mim. Faltava parar para pensar, eu não tenho que procurar mais coisa para trabalhar, para poder fazer bem para o outro, porque o bem que eu faço para o outro está muito relacionado ao bem que eu faço dentro da minha casa. Porque quando eu estou ali dentro da minha casa, dando amor para os meus filhos, atendendo as necessidades deles, eles vão ser seres de amor no mundo. Eles vão ser luz para o mundo. Nós somos as mulheres que estamos criando a próxima geração. Nós somos as mulheres que podem mudar o mundo. Então, nosso trabalho não é pouco, não. E quando vem uma pessoa falar assim, essa geração do tele-mimimi, né? Tô vendo o resultado aí do que você está falando, viu, doutora Ju? Tô vendo essa geração aí no tele-mimimi. E aí eu falo assim, não. Porque o que eu tô falando só tem 6 anos. Os estudos com isso tem 20 anos e as pessoas não estão, os estudos de neurociência, tem 20 anos e as pessoas não estão tão conectadas com a neurociência, assim, fazendo o que a neurociência está falando. Então, o que está aí não é resultado do que a gente está apontando aqui. Gente, por favor, quando falarem isso com vocês, você vai assim, essa geração Nutella aí não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Que é, né, eu detesto esse termo, já Nutella, raiz, eu sou raiz, sou raiz, apanhei todas, não, né, apanhei de cinto, tomei banho em salmoura, né, a gente nem precisa entrar nesses detalhes, né, que a gente vê o tanto que feriu e o tanto que eu preciso validar aquilo, porque aquilo me dói ainda, né, me dói mesmo. Às vezes a gente esqueceu de tudo que aconteceu, né, às vezes a gente esqueceu. Nós que estamos aqui, não. Né? Por mais que a gente fale assim, não, minha infância foi ótima. É muito difícil falar que a infância foi ótima. A infância, a gente tem lembranças boas da infância, mas as crianças não, elas não são vistas na sociedade. Não são vistas até hoje. Como que eu posso achar que eu tive uma infância feliz? Eu tive momentos, sim, de felicidade, de alegria, mas tive muitos momentos de opressão, a maioria das vezes. Enfim, não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Eu não sei se todas vocês já estão na comunidade. Muitas carinhas aqui são conhecidas. Eu quero hoje convidar vocês a entrar na comunidade, quem não está. A comunidade é uma rede de apoio, eu considero uma rede de apoio. Eu vou abrir para 2 pessoas que quiserem perguntar. Se não quiserem perguntar ao vivo, com o microfone aberto, podem perguntar também pelo chat. Então, o intuito dessa aula era mostrar um pouco do que a gente vivencia na comunidade toda semana. A gente já tem um acervo de mais de 25 aulas dessas, tipo essas que eu estou falando aqui. Mas a gente também tem o curso todo meu, Criando com Afeto. Eu tenho, na verdade, toda a minha trajetória. A Sandra falou hoje da minha palestra, que é uma palestra que muita gente escutou. E aquela palestra hoje, quando eu escuto, eu falo, eu ainda não estava totalmente conectada. Eu estava descobrindo tudo isso. Então, eu tenho às vezes, eu fico querendo corrigir algumas coisas da palestra, mas eu falo assim, mas ela conecta com o coração de tanta gente. Ela afeta tanta gente. Ela ressoa uma verdade dentro de tantas pessoas.
que mesmo hoje eu escutando e tendo muitas críticas, assim, eu podia ter sido mais amorosa, eu podia ter sido menos incisiva, eu podia falar com um tom de voz mais doce, eu poderia falar... Mas o que eu percebo é que as pessoas que se conectam com a palestra são as pessoas que depois vão me seguir sempre, porque elas encontram ali muitas semelhanças comigo. São as pessoas que sentem que a minha dor, quando eu estou falando ali, é a dor delas também. E o que mais faz a gente se conectar com outro ser humano são as semelhanças. A minha dor é a sua dor, né? O meu sentir é o seu sentir. E eu sinto hoje nessa palestra, não consigo muito ouvir ela, não, que ela tem um sentir muito pesado, ela é puro sentimento. Eu consegui estar totalmente na emoção ali. E eu não controlei muito, né? E a emoção era a emoção completa, né? Tristeza, amor, alegria, raiva, medo. Estava tudo ali. Todas as 5 emoções primárias estavam ali na minha palestra, né? Hoje eu estou aqui, lógico que foram 6 anos de estudo, é lógico que hoje eu entendo muito mais. Hoje eu entendo que as ferramentas que antes eram tão importantes para mim numa palestra, hoje são ferramentas maravilhosas, sim, mas se são usadas com amor, para cultivar um relacionamento de respeito com os filhos, ou com outro ser humano qualquer. Agora, se vira uma ferramenta de manipulação para atender às minhas expectativas, eu vou fracassar de novo. Então, eu dou escolhas limitadas, ou eu distraio e redireciono para que esse menino fique quieto. Para que esse menino pare de me encher o saco e decida logo qual roupa ele vai. Agora, se eu dou escolhas limitadas ou ilimitadas, o que for, né? Hoje eu penso outra coisa de estilo parental também, eu tô querendo cultivar esse relacionamento, que é o relacionamento mais importante da minha vida, que é o com os meus filhos. O relacionamento mais importante da minha vida é o relacionamento com os meus filhos. Em todos os momentos da minha vida que eu priorizar outro relacionamento ou outra função, eu vou acabar estando muito desconectada. Eu estava lembrando de uma frase da Jaqueline Onassis, que eu falei numa das primeiras palestras minhas no espaço que eu tinha. Não sei se eu falei nessa palestra do YouTube, que é: nada do que eu faço muito bem vai valer a pena se eu fracassar na educação dos meus filhos. Porque realmente a gente sente isso. A gente fica nessa busca doida de aprovação do outro, né? Tem que ser uma excelente pediatra, uma excelente educadora, tem que estar aqui, dar uma aula maravilhosa. Mas toda hora eu paro e penso: eu tenho que ser uma mãe melhor a cada dia. Amanhã eu tenho que nutrir mais os meus filhos. Amanhã eu tenho que ir lá mais no filho do meio, que está ficando muito estudando dentro do quarto. Então eu vou lá. Vou deitar na cama dele enquanto ele assiste a aula. Só observar. Ah, eu tenho que ir lá na minha pequena, ela me chamou para brincar, eu vou lá. Consigo 5 minutos, 10 minutos, mas eu vou. Né? Eu costumo falar com as mães da comunidade que às vezes a gente prefere fazer faxina na casa do que brincar com a criança. Desculpa pelo negócio do quarto, mas não... Tá? Não, mas passar por cima do fio não é legal, tem que prestar atenção no que está em cima da cama. Eu vou entrar no... Pronto, tirei. Eu já tô assim, o negócio do quarto é o meu filho, né? Que eu falei que eu entrava no quarto do filho, o que eu falei? Então, é muito importante que a gente esteja atenta a que perfeição a gente não vai atingir, e é péssimo ter uma mãe perfeita. É péssimo ter uma mãe perfeita. É horrível. Porque eu sinto que eu sou péssima sempre, porque eu nunca vou conseguir ser igual a essa tal pessoa perfeita. É bom mesmo ter uma mãe humana,
sabe? Aquela mãe vulnerável, aquela mãe que chora quando está triste, que tem medo quando tem medo e treme toda, que tem raiva e aí respira fundo, né? Que tem raiva e soca o saco de boxe, que tem raiva e vai para o quarto e... Nossa, minha mãe é fenomenal. Ela sente tudo que eu sinto. Só que ela é grande, então ela sabe o que fazer com isso. Então, quando ela tem medo, ela me abraça, ou ela espera passar e vai lá com muita ação, faz o medo virar coragem. Quero ser igual essa mulher aí. Nossa, ela quando tá triste, nossa, minha mãe quando vê uma novela, ou quando vê uma série, ela chora. E ela chora de verdade, eu quero ser essa mulher. Porque depois que ela chora, ela ri. Então, eu acho que esse trem de chorar dá certo. Porque ela põe para fora a tristeza e depois vem a alegria. E quando ela está alegre, ela me dá amor. E essa é a roda das emoções, né? O medo, que vira raiva, que vira tristeza, que vira alegria e que vira amor. E que eu possa sempre mostrar para os meus filhos que eu sou essa mulher vulnerável, que sofreu bullying, que já chorou muito, que já sofreu decepções amorosas, que já sofreu, mas que está aqui inteira, lutando para cada dia ser melhor. E ela tem dias péssimos, minha mãe tem uns dias péssimos. Que ela fica mais virada, que ela não quer muito papo, que ela está afim só de ficar no quarto dela, mas ela tem uns dias ótimos. Essa mulher que eu quero ser. Né? Ou essa mãe que eu queria ter, né, para os meninos. Ou essa mulher que eu quero um dia ter uma igual. Né? Mas normalmente não. É desse jeito que eu quero ser também, eu quero encarar a vida com coragem. Poder sentir todas as emoções que existem. Né? Porque uma vida de verdade, uma vida de sentido, é uma vida que tem todas as 5 emoções. Né? Uma mulher que não me manda engolir o choro, uma mulher que não me manda ter coragem mesmo quando eu estou tremendo de medo. Né? Gente, então, é um passo de cada vez, é uma vitória de cada vez, é muito fracassar, é o muito errar e poder erguer a cabeça e fazer diferente no outro dia. Escrever sobre isso. Escrita curativa. Escrevam sobre isso. Escrevam o que lembrarem da infância. Escrevam como vocês reagem a cada situação com os filhos. Escrevam que tipo de mãe eu sou. Escrevam lá. Toda vez que meu filho me chama de chata, eu quero matar ele. Será por quê? Ele tem 4 anos. Será que ele me acha chata mesmo? Escreva sobre isso. Escreva o que te faz triste, o que te faz feliz, o que te faz chorar, o que te faz amar. É assim. A escrita vai trazendo à tona muitas coisas. Hoje eu lembro de coisas da minha infância, de Jesus. Eu lembro de quase tudo. Muito doido isso. Mas porque eu fui exercitando. Tem muita coisa ainda que está aí debaixo do tapete, com certeza. Mas tem muitas coisas, tem muitas sensações, muitos cheiros. Tem muita história contada também. Mas tem muita coisa que eu já percebo, que eu já sinto. E eu sinto também através dos meus filhos. Tem uma história agora que está se repetindo com a minha filha e tá me agulhando com força, porque a gente mudou de apartamento e ela está tendo muita dificuldade de fazer novas amizades. Foi a maior questão minha da infância. Meus pais me mudavam muito de escola, muito de escola. E eu sofria absurdo isso. Sofria um absurdo. Todas as vezes que eu mudava de escola era sofrimento, sofrimento. Eu não conseguia tomar iniciativa para fazer amizade, então eu ia para um cantinho e eu lembro que eu ficava no cantinho, e muitas vezes assim, na saída da escola estava todo mundo brincando, eu estava no cantinho. Quem me ouve falando isso acha que eu tô doida, né? Mas eu era desse jeito. E eu fui até a adolescência mesmo.
Então, pra vocês terem ideia, eu fazia coisas absurdas. Hoje eu lembro com muita facilidade disso, porque foi da minha época da minha adolescência. Outro dia eu encontrei com uma amiga minha da adolescência. Olha o que eu fazia. Olha como é importante a relação que a gente tem com as nossas mães. E eu sempre dava alguma coisa de comer para alguém, para a pessoa querer conversar comigo. Então, eu comprava um picolé, eu comprava um salgado na cantina, para a pessoa querer fazer amizade ou querer conversar comigo no recreio. Olha que doideira. E era só repetindo história, né? Então, e aí hoje com a minha filha, eu tô ali, ó, só observando, só observando, só observando. Ela não quer brincar. Lá embaixo tem todos os brinquedos, tem piscina, tem uma galera, assim, é um espaço muito bacana. Ela só quer ficar aqui. Isso tá me matando. Aí ela quer assim, não, hoje eu vou pintar, não, hoje eu vou colorir. Aí todo mundo fala assim, não, é meu sonho. Não é meu sonho, é o meu apetite. Ah, eu quero ler, mãe, compra vários livros, eu quero ler. Pode ser dela, e eu tô aqui incomodada, porque eu tô achando que sou eu, não ela. Né? Pode ser dela. Ela pode ser mais feliz. E é o que eu pergunto para ela, você tá feliz assim? Mas ela fala que tá. Mas eu ainda não tá. Não tá, porque eu queria tanto ter amigo, eu queria tanto estar brincando, eu queria tanto, né? Então, só para dar um exemplo para vocês, que eu ainda estou nessa luta todos os dias. Como vocês. Nós somos todas iguais. E a comunidade Pulsar é isso, né? Tem várias aqui que já estão na comunidade, tem outras que não estão. Meu convite hoje é para que vocês estejam com a gente, né? A gente tem aula, geralmente é na terça-feira à noite, às 8 horas, mas essas aulas ficam gravadas para você assistir quando quiser, tá? A gente abre, às vezes, o grupo para dúvidas, a gente tem um grupo de Facebook que a gente tira todas as dúvidas no grupo de Facebook. A gente tem a comunidade também no Telegram, a comunidade do Telegram é para abrir de vez em quando para dúvidas, mas mais para mandar recados, tá? E é isso, tem o curso Criando com Afeto, se a minha equipe quiser complementar alguma coisa do que tem, a gente está fazendo para vocês hoje uma promoção especial, para as primeiras 24 horas de inscrição, 20% de desconto, no anual e no mensal. O mensal só tem 20% de desconto esse primeiro mês, tá, gente? Então, fiquem atentas a isso. A gente tem Clube do Livro, então a gente tem já alguns livros já gravados. Que mais? Equipe, se você quer ajudar com alguma informação aí que eu não estou lembrando, tem a jornada de conexão com a criança interior. É uma jornada que eu fiz de algumas horas, viu? Para quem não fez. Tem gente que está na comunidade e não fez, gente. Por favor, façam. É precioso. Né? É uma jornada de conexão com a essência, que eu faço reprogramações, meditações, tem 28 dias de meditação também. Tudo quando você abrir lá no link da página, tem tudo escrito do que tem. Consegue comprar em outra moeda, em dólar? Consegue. Tem gente já de outros países fazendo. Eu não lembro como que a gente fez isso. Eu acho que foi depósito em conta, não sei se foi, não tinha, não sei. Entre em contato comigo, pode entrar em contato comigo pelo meu celular, tá? Que é 31 99973 6349. 99973 6349, tá? Então, aí eu explico direitinho, que pode fazer depósito. Então, o custo é 547 o ano, né? Que sai por R$ 53, eu acho, 50, não sei, 50 e poucos reais por mês, mas a gente vai estar dando 20% de desconto, então vai sair mais barato, tá? Para quem está precisando renovar o ano aí também, para quem tiver aí na comunidade pagando mensalidade, quiser fazer o ano, é uma oportunidade, tá? Eu vou ver se tem como vocês que estão pagando todo mês, no próximo mês também conseguirem fazer com 20% de desconto, tá? Que aí, em vez de sair por 67, quando você opta pelo valor mensal, é R$ 67, tá? Então, R$ 67,
Em euro é quanto que é? 10 euros, né? Então, por mês é mais ou menos, o euro deve estar uns 6, 7. Quanto que está o euro? 6, 7. Então, tá, a gente tem um monte de pergunta, então vamos lá. O chat está cheio. Vou tentar responder todo mundo, tá? Eu acho que o link já está aí, a minha equipe já colocou. Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Vamos ver, tem uma filha aqui. Ó. Minha filha chorou por meses e eu só parei de deixar chorando quando ela pareceu histérica, surtada, e juntos choramos e nunca mais deixei. Mas penso que os estragos ficaram. Hoje, com 12 anos, está com medo da noite, medo de ir dormir, medo de aranha. Ah, quem fez essa pergunta? Você, Janaína? Ah, deixa eu te contar uma coisa. Eu também tinha isso, você não acredita. Eu tinha pesadelo com aranha. E era uma angústia que eu tinha terrível, terrível. Eu não conseguia dormir. Eu dormia, às vezes, sentada no quarto, na porta do quarto da mamãe e do papai, que eles não deixavam eu entrar no quarto deles à noite. E eu tinha, quando eu fechava o olho, eu já achava que o pesadelo estava vindo. Uma loucura, mas hoje eu penso muito, e eu vejo muitas crianças tendo isso no consultório. Principalmente quando estão entrando na adolescência, tá? Que é o renascimento. Presta atenção no que eu vou te falar. Sua filha está no renascimento, é sua segunda oportunidade de resgatar essa criança, de resgatar essa menina para você, de resgatar esse relacionamento com ela, tá? Você já sabe disso. Trate ela como se fosse uma bebê, não falando igual bebê, mas filha, o que você precisa de mim? O que você quer de mim? Estou aqui para te dar o que você quiser. Você quer uma pipoca? Faz 5 quilos de pipoca. Você quer maçã? Depena uma macieira, tira todas as maçãs de uma macieira. Pega a maçã, aquela lá no bosque. Você quer maçã de onde? Qual maçã que você quer? Fujigala, né? Dá a maçã mais vermelha para ela, mais saborosa. Coma junto com ela. Ela está com medo da noite? Filha, você quer dormir com a mamãe? Você quer que a mamãe durma com você? Vou pôr um colchão no seu quarto. Pode escolher o que você quiser. Você quer dormir de mão dada comigo? Você quer que eu faça cafuné em você todas as noites? O que você escolher, filha, eu vou fazer. Tá? E minha história de sono foi muito essa, assim, muito. Então, assim, o que eu ouço da minha mãe é que eu também chorava a noite toda, ela trabalhava a noite toda, eu chorava a noite toda para ficar com ela, quem cuidava era o meu pai, ela me dava remédio para dormir, me deu vários, soninho, polaramine, blá, 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 até chegar no Gardenal, e aí eu não dormia com o Gardenal, ela fala assim, você, minha filha, tem efeito contrário com todos os remédios. Não, era uma autoestima do caramba. Eu tinha uma autoestima violenta, assim, e ela fala que eu tinha convulsão febril, tive muita convulsão febril. E quando a gente vai estudar a doença como caminho, quando essa criança começa a ter convulsão febril e febre, ela está ali desesperada, chamando o cuidado do adulto. Desesperada, tipo assim, eu preciso do seu amor, pelo amor de Deus. E lógico que eu desisti aí no longo da história, com certeza. Mas, enfim, só para você saber dessas angústias que aparecem na adolescência. É o renascimento. Eu trago à tona tudo o que eu vivi ali, quando bebê, na fase de 10 a 14 anos. Ponto. 14 anos começa o auge da adolescência, né? 14 anos é o auge da adolescência. É o terceiro setênio. Eu vou entrar no terceiro setênio, que é de 14 a 21. Então, tem o primeiro setênio, de 1 a 7, o segundo setênio, de 7 a 14, o terceiro setênio, de 14 a 21. A partir de 21, eu consigo, sim, resgatar, dar, né, para quem tem filho mais de 21. Só que esse adolescente jovem, né, um jovem adulto, ele vai ter que buscar cura por ele mesmo, do que aconteceu aqui para trás. Então, a gente tem até 21 anos, isso não é uma coisa muito definida, de fazer até 21 certinho, tem estudo disso? Não tem, gente, não tem, né? Eu estou aqui baseada nos setênios, porque eu sou muito simpática à antroposofia, ao Steiner, estudo, então eu falo aí 21. E aí,
A Laura Gutman também fala, 21. E aí eu uso muito esse parâmetro, assim, que eu vejo muito bem, assim, o meu filho de 20, ele já está bem virado, assim, total na autonomia, na independência dele, né? Ele solicita ainda, eu vejo que ainda me solicita, ainda quer às vezes deitar comigo, ainda quer ficar pertinho de mim, mas é bem menos. O de 18 ainda quer mais, né? Eu ainda consigo mais. Mas é isso, gente. Eu acho que não ficou faltando nada. Alguém quer perguntar alguma coisa sem ser o que está aqui? Mentira, né? Tem um monte de mensagem. Não acabou, não. Meninas, desculpa por movimentar tanta câmera. Estou com meu filho. Isso já responde, né? Tranquila, Niela. Nada de desculpar. Entendemos. Como restabelecer conexão com o filho? Humildemente criando intimidade emocional. Vamos pensar ali nas 4 raízes, eu tinha colocado separado aqui para colocar para vocês também, as 4 raízes da criação consciente, né? As 4 raízes, não, os 4 pilares da criação consciente, né? Que são os 4 principais. A gente tem uma aula da comunidade, gente, a gente fala de 7, tá? Eu vou falar dos 4 principais, que é nomear sentimentos, ou nomear a verdade também, validar sentimentos, nomear a verdade, presença física e emocional. Então, presença física e emocional, validar emoções e necessidades, reconhecer as necessidades do filho. E para reconhecer as necessidades do filho, Sandra, tem isso também na comunidade, todas as necessidades básicas das crianças e dos adolescentes e de todos os seres humanos, que vem numa pirâmide de Maslow, tá, gente? Então, tem uma pirâmide de Maslow, não sei se vocês já entraram em contato com essa pirâmide, que fala lá, as necessidades de todo ser humano. Primeiro, alimentação, sede, contato, tal, e aí na pirâmide ela vai subindo, né? Então, tem todas as necessidades ali em ordem de importância, né? Então, a gente vê ali na base da pirâmide muito instinto de sobrevivência. E olha, a gente tem, o Bowlby fechou isso maravilhosamente bem na teoria do apego, no estudo de apego, que o ser humano, ele não vive sem amor, sem afeto. O afeto é tão importante quanto o alimento ou mais, né? Porque você não se nutre só do alimento físico, você se nutre do alimento emocional. Você pode alimentar, se você não tem afeto nunca, você pode alimentar sim e continuar vivendo, mas é uma vida sem vida. É um ser humano sem vida. É um ser humano quase que no estágio de come, não tem contato, olhar, sentimento, né? E aí tem histórias lindas para contar aí, que eu já falei para vocês, do documentário, né? E o último, criar intimidade emocional. Então, presença, validar emoções, nomear a verdade. Como que eu nomeio a verdade? Contando o que se passa dentro de mim para a criança o tempo todo. Se eu estou com raiva, eu posso falar, filho, hoje eu estou com raiva, por isso que eu não consigo. Eu estou com raiva de uma coisa que aconteceu lá no trabalho, não tem nada a ver com você, filho, você não é culpado de nada. Às vezes a mamãe até gritou um pouquinho, mas é por causa de outra coisa, você não é culpado, eu quero que você me perdoe. Quando a gente tem raiva, às vezes a gente grita mesmo e está errado fazer isso, eu sei. Eu não podia ter gritado com você, eu podia ter ido para o meu quarto gritar lá sozinha, para colocar um pouco essa raiva para fora. Toda emoção, a gente precisa ser vivida para ser esgotada e você entrar naquela roda de emoções. Se eu engulo a raiva, eu adoeço. Tem 2 formas de manifestar raiva. Uma é sendo agressiva com o outro e a outra é adoecendo. Então, quando eu estou lá doente, vou falar uma coisa comum, assim. Quando eu estou lá com uma crise de asma, com uma pneumonia, com uma dor no estômago crônica, com uma enxaqueca crônica, pode ser uma raiva que eu estou engolindo. Estou me autoagredindo, estou levando para dentro, tá? A gente não sabe que não é exatamente isso, né? Por exemplo, a tristeza, a asma está muito relacionada à tristeza, mas isso é uma história longa também. Nomear a verdade, criar intimidade emocional em casa. Essa intimidade emocional é você contar para os seus filhos as coisas que estão acontecendo, é contar os problemas que você está enfrentando, é você contar para que ele tenha vontade de se abrir para você.
né? E deixar muito claro sempre, às vezes tem casal que está brigando, está em pé de guerra e não fala nada com o filho. O filho, lógico, a criança principalmente, fica angustiada achando que ela é culpada de tudo que está acontecendo. Então, quando eu crio essa intimidade emocional, quando eu nomeio a verdade, quando eu valido os sentimentos, eu me torno mais vulnerável, mais humana, e aquela criança que está crescendo, adolescente, ela se sente mais humana também e com vontade de dividir os problemas. Como que eu vou dividir meus problemas com uma mãe perfeita? Ela é tão perfeita que eu não posso trazer esse problema para ela. Porque ela é tão perfeita, ela espera um filho perfeito. E se eu vou contar para ela que eu estou sofrendo bullying na escola, ela vai achar que é bobagem. Ah, que bobagem! Ih, quando eu tinha sua idade, sofria bullying demais. Bullying não mata ninguém, não. Ah, bullying é coisa de frescura, né? Não tem nada disso não, meu filho. Vai lá e pronto. Não acredita em nada que falam, não. Está sofrendo. Acolhe. Dói na gente saber que o filho está sofrendo bullying, mas mostra para ele, dói em mim também, filho. Como que eu posso te ajudar? Mamãe está aqui. Você pode até falar, olha, tudo isso que essa pessoa está falando de você não é verdade. Mas fala assim, pode sentir, tá triste, pode chorar. Eu também estou triste de você estar vivendo isso. Mas eu estou aqui para te proteger. Eu estou aqui do seu lado. Para te contar que isso aí nada é verdade. Para te falar que isso aí... E pode ir além. Esse menino que está fazendo isso com você, filho, provavelmente sofre em casa com alguma questão de violência. Às vezes acontece em casa e ele traz aqui. Os estudos mostram, né? Quem pratica bullying, quem sofre bullying, o início é em casa. É dentro de casa. Tá? Então, e aí as mães falam assim, nossa senhora, não, doutora, você é louca, não tem nada a ver. É difícil, né, gente, olhar para as nossas falhas, é muito difícil. Muito difícil. Meu filho do meio sofreu bullying. Doeu, dói até hoje, dói em mim, mas dói violento em mim, porque eu não vi, eu não percebi. Eu não percebia que meu filho ficava na biblioteca o recreio inteiro porque estava sofrendo bullying. Porque não tinha intimidade emocional. Eu achava tão lindo ele devorar livro, eu achava lindo as pessoas da escola me chamarem para falar que o meu filho, desde pequenininho, ele estava devorando livro, que ele era o único que eles deixavam ler livro além. Então, tem um livro para os meninos de 6 anos, livro para os meninos de 7, de 8, e ele já lia livro para menino de 10. Eu achava, nossa, esse é meu filho. Nunca cheguei para perguntar para ele, filho, por que você está ficando o recreio inteiro lendo livro? Você quer me contar alguma coisa? Tem alguma coisa acontecendo com você? Nunca. Nunca. Corta meu coração, me arrebenta por dentro. O que eu posso dar para ele? Uma mãe completamente diferente hoje. Uma mãe completamente diferente. É isso, gente. Vou deixar vocês irem. Eu acho que não vai dar para responder muita coisa mais. Já são 10 horas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ai, gente, eu queria responder todo mundo. Vamos fazer o seguinte. Ai, Jane, tem sua pergunta aqui também. Vamos fazer, eu não sei, acho que a Jane está respondendo a Fernanda, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir o grupo de Telegram e vou abrir mesmo, até o fim de semana. Eu vou responder o que vocês quiserem me perguntar lá. Lógico que se tiver 200 perguntas, talvez não dê tempo. Eu vou fazer dentro do humano, né? Minha mãe recebeu alta, mas ainda está em casa, precisando de cuidados, com oxigênio. Mas eu vou responder o máximo que eu puder. Então, aproveitem para perguntar lá. Pensa que a dúvida de vocês pode ser a dúvida de muitas pessoas. Sempre pensar assim, eu às vezes não vou ser tão assertiva porque eu não sei a sua história de vida. Eu vou trazer à tona e vou tentar ajudar num geral. Então, quando eu falo, essa criança morde, aí quando eu explico para a mãe, sempre, gente, que vocês forem fazer uma pergunta, coloca o nome de você, o nome de vocês acho que vem sempre, mas o nome do filho é a idade, é muito importante, porque uma criança que morde aos 2, vocês entendem que uma criança que morde aos 2 e aos 3 é totalmente diferente de uma criança que morde aos 10? Então, a minha visão é completamente diferente, né? Então, eu preciso dessa ajuda de vocês, assim, que vocês sejam
o mais assertivas possível na pergunta, que essa pergunta possa ajudar mais pessoas, né? Porque a coisa que é muito específica, muito detalhada, por exemplo, que eu preciso saber da sua infância, de como são as coisas, isso na comunidade a gente vai conseguindo pincelar melhor, porque a gente tem toda uma jornada. Mas lá no Telegram, às vezes vocês vão me perguntar e não estão na comunidade, às vezes eu vou dar uma resposta que é o geral. E aí você vai falar assim, ah, não, mas comigo isso não funciona. Primeira coisa que eu quero que você saindo aqui sem essa coisa, ah, não funciona, isso não funciona, né? Ah, essa dieta aí não funciona, não. Eu não faço ela, não, mas também não funciona, não. É aquela coisa, é a expectativa. É todo dia um pouquinho, é todo dia tentar. Não conseguiu, começa do zero. Não conseguiu, vai do zero. É um pouquinho a cada dia. A gente pode pensar sempre assim, essa semana é do não gritar. Essa semana é do não olhar de cara feia. Essa semana é a semana do respirar fundo e só agir depois que eu estiver pensando. Essa semana é a semana de toda vez que tiver uma briga em casa com esses dois que estão me deixando louca, eu vou para o quarto, respiro fundo, ou então eu vou tomar um banho e volto, e fico pensando o que eu vou fazer. Então é isso. Não é fácil. Não é fácil. Fácil é outra coisa. Fácil é fingir que não tem filho, tomar todas, sair para curtir a noite. Isso é fácil. Ah, isso é muito fácil. Né? Tipo assim, nossa, para que eu tive filho? Ah, maternidade, não nasci para ser mãe. Se você não nasceu para ser mãe, ferrou, porque nasceu sim, porque senão você não ia ser. Então, vai lá e toma como responsabilidade. E eu sempre falo, tem uma aula de autocuidado ótima na comunidade também, que a gente precisa cuidar de nós, sim, tá? Estamos exaustas, estamos sobrecarregadas, temos que aprender a pedir para o outro ajuda, temos que aprender a pedir para a mãe, para a tia, para o marido ajuda, não é nem ajuda, é dar funções. Escreve ali, olha, eu precisava que você fizesse isso, 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 isso. Às vezes eu falo assim, fala lá, escreve lá para o marido 5 coisas que ele vai fazer ali para poder estar colaborando no funcionamento da casa, ele pode escolher 3, né? E aí você vai aumentando, aumentando. Porque se a gente pede, gente, a maioria das vezes, tem marido que não tá nem aí, né? Mas se a gente pede com amor, com delicadeza, não é pedir, é mostrar. Tipo, eu tô sobrecarregada, eu tô exausta. Não é justo comigo. Que dessas 5 coisas que eu faço toda semana, escolhe aí 2 ou 3 para você, as outras 2 eu faço, porque tá difícil. Ó, vamos combinar todo sábado, entre 4 e 7 da tarde, você sai com os meninos para passear, fazer piquenique lá na praça, e eu vou cuidar de mim, vou fazer uma meditação, vou fazer uma oração, vou para a igreja, vou sair para correr, né? Não, todos os dias, de 6 às 7 da manhã, você fica com os meninos aqui, que eu vou sair para correr na rua, vou sair correndo, né? Eu vou cuidar, e acaba que não é só também exercício físico, né? Autocuidado são várias coisas, e um dos pilares do autocuidado é também estar com o filho com presença emocional, porque o retorno que a gente tem quando a gente está com presença emocional com o filho é maravilhoso. Nutre a gente completamente. As gargalhadas que eles dão com a gente, né? O que eles falam depois, quando a gente brinca com eles, 15 minutos com a entrega emocional, eles falam assim, mamãe, eu te amo demais. Mamãe, você é maravilhosa. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Isso não é muita coisa não, né, gente? Que a gente pode ser uma porcaria que eles falam que a gente é a melhor mãe do mundo. Então, mas aí a gente sente que realmente é verdade. Porque quando eles falam que a gente é a melhor mãe do mundo e a gente sabe que a gente é uma das piores, a gente fala assim, nossa, meu Deus. Então, é isso. Obrigada pela presença de vocês. Entre na comunidade. Quem está pensando aí, não pensa 2 vezes, não. Entra que eu tenho certeza que vocês vão estar junto conosco. Eu não falo que a gente vai se transformar, mas que vai estar disposta, porque é preciso uma pessoa ali o tempo todo, falando sim, e mais mulheres incentivando, e a gente vai abrir agora o Telegram e responder todas as perguntas aí para vocês, para que vocês se sintam motivadas. Quem ainda está pensando, será que eu faço, eu não faço? Tem a possibilidade do mensal, que é muito barato, e tem a possibilidade aí do anual para estar o ano inteiro comigo.
Então, a gente vai fazer muita coisa junto aí nesse ano que está já no 4º mês do ano, né? Loucura isso. Quando eu fui ver, gente, a gente já está em abril, que doideira. Mas, enfim, que isso acabe logo, que esse pesadelo termine, né? Mas que a gente aprenda também a conviver com essas adversidades, né? Porque o vírus está aí, uma coisa muito importante, a gente vai ter que aprender a conviver com ele, com muito cuidado, com muita sabedoria, né? Porque a gente, além de tudo, tem que ter sabedoria, porque o que a gente pensa sobre o vírus, sente sobre o vírus, vê sobre o vírus, é o que os nossos filhos também estão vendo, estão percebendo. Então, a gente é o filtro, sim, para eles disso tudo, tá? Então, sabedoria para todas vocês, muito amor, muita paz, e que a gente possa estar junto. Um beijo, muito obrigada pela presença. Está comendo aí, né? Lindona. Beijo, gente. Então, o grupo vai estar aberto lá hoje. Ah, e só as primeiras 24 horas, que é 20% de desconto, tá? E é a última vez que tem esse preço anual. A partir do mês que vem, o preço já é outro, tá? Já vão aumentar. Um beijo.